ensino médio, vamos lá. Estou começando agora a semana 2, bastante atrasado, mas vamos em frente. O que importa é a gente estar fazendo aí pelo menos boa parte dos exercícios, né? E nós vamos falar sobre progressão geométrica. Primeiro eu quero definir a diferença principal entre uma progressão aritmética e uma progressão geométrica, tá? Eu vou fazer uma progressão aritmética aqui na lousa, de primeiro termo 1 e razão 2. E vou fazer uma progressão geométrica também de primeiro termo 1 e razão 2, para vocês verem a diferença. Primeiro, a PA de primeiro termo 1 e razão 2. 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 2, 7. 7 mais 2, 9. 9 mais 2, 11. E assim sucessivamente. Isso aqui é a progressão aritmética, que tem um primeiro termo valendo 1 e tem uma razão valendo 2. Agora eu vou falar de uma PG, uma progressão geométrica, que tem o primeiro termo 1 e a razão é igual a 2. Atenção que a razão na progressão geométrica nós não representamos pela letra R, ela é representada pela letra Q, de quociente, e daqui a pouco vocês vão entender o porquê que representamos com a letra Q. Acompanhe para mim, primeiro comigo. Primeiro termo 1, razão 2. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. E assim sucessivamente. Qual é a diferença básica, então, da progressão aritmética para a progressão geométrica em termos de primeiro termo e razão? Na progressão aritmética, o primeiro termo é adicionado à razão. Soma. Na progressão geométrica, o primeiro termo e os subsequentes são multiplicados pela razão. Produto. Então presta atenção num detalhe aqui em relação a essa progressão geométrica, né? Como é que a gente construiria uma fórmula para ela? Meu primeiro termo é 1 mais a razão vezes 0. 2 é 0, 0. A razão é 2. 2 é 0, 0. Mais 1 dá 1. O meu segundo termo é o primeiro termo mais a razão vezes 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1. Aliás, não é soma, é multiplicação. A n igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. Isso aí. A fórmula do termo geral é essa daqui, ó. Do jeito que eu estou tentando construir não está funcionando. Primeiro termo aqui é 1. O segundo termo é 1 vezes a razão. O terceiro termo é 1 vezes a razão ao quadrado. Isso, agora deu certo. O quarto termo é 1 vezes a razão elevada ao cubo. Então acompanha comigo, ó. Primeiro termo, 1 vezes a razão elevada a 0. 2 elevado a 0 é 1 vezes 1 dá 1. 2 elevado a 1, 2. 2 vezes 1, 2. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 1, 4. 2 ao cubo, 8. 8 vezes 1, 8. Pronto. É isso que é a sequência da PG. Aí eu tenho, quem é o meu AN? Um termo desconhecido que está lá na frente. AN é igual ao primeiro termo, que é o A1, vezes a razão, ó, todos eles estão multiplicando pela razão, elevado a uma unidade a menos que o índice. Se aqui é 4, aqui é 3. Uma unidade a menos. Aqui é 3, aqui é 2. Aqui é 2, aqui é 1. Aqui é N, aqui é uma unidade a menos, N menos 1. Essa é a fórmula do termo geral de uma progressão. Essa é a fórmula do termo geral da PG. A n igual a 1 vezes a razão elevada a n menos 1. Com essa fórmula eu consigo descobrir qualquer termo que está lá na frente, ou consigo descobrir a razão, ou consigo descobrir o primeiro termo, depende daquilo que o exercício me fornecer, tá bom? Então, dando continuidade aí, nós temos toda essa explicação que eu passei aqui na lousa, tá? Mas uma coisa interessante que acontece, pessoal, é o seguinte, que eu queria comentar com vocês, que inclusive está aí na página 21. É isso aqui, ó.
Quando eu pego o segundo termo e divido pelo primeiro, dá 2. Se eu pegar o terceiro termo e dividir pelo segundo, também dá 2. Se eu pegar o quarto termo e dividir pelo terceiro, também dá 2. Então, numa progressão geométrica, qualquer termo que eu pego ele e divido ele pelo termo anterior, vai me fornecer o quê? A razão dessa progressão, tá bom? Então, para calcular a razão, basta dividir o termo que está na frente pelo termo anterior. Tá joia? Bom, vocês têm todos esses comentários aí, né? Eu tenho alguns exemplos de PG aqui. Por exemplo, uma PG aqui, ó. Menos 2, menos 4, menos 8, menos 16. Quem é a razão dela? A razão é 2 positivo. Mas é igual essa? É igual essa. O que dependeu aí foi o começo, o início. O primeiro termo. O primeiro termo é negativo. Então, se o primeiro termo é negativo e a razão é positiva, os demais termos também vão sair negativo. Quando você divide um número negativo por um número negativo, seu resultado é positivo. Por isso que a razão é 2, tá? Aí tem um outro exemplo aí, que é o menos 72, 24, menos 8, 8 terços. Quem é a razão dessa progressão? A razão dela é menos 1 terço. Quando você divide 24 por menos 72, não dá divisão exata, mas dá para você simplificar. 24 dividido por 24 dá 1, menos 72 dividido por 24 dá menos 3, então menos 1 terço. Quando a razão for negativa, a PG fica oscilante. Ela fica assim, positiva, negativa, positiva, negativa, positiva, negativa. Isso por conta da razão. Razão negativa faz a PG oscilar entre sinais de mais e menos, e assim por diante, tá? Continuando. Numa progressão geométrica, ela pode ser constante, uma PG? Pode. Por exemplo, 7, 7, 7, 7, 7 é uma progressão geométrica constante. Quem é a razão? 7 dividido por 7 é 1. É uma PG de primeiro termo 7 e de razão 1, porque aí ela vai ser sempre constante. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 7, 7. Sempre vai dar o resultado 7. Vocês têm isso aí também na apostila de vocês, tá? A apostila também deduz essa formulazinha que eu acabei de fazer aqui, que é a fórmula do termo geral. A n igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. E essa fórmula na apostila de vocês, ela está lá na página 23, tá? Bem, chegando já no finalzinho. A n igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Que é essa formulazinha que a gente encontrou aqui na lousa, tá bom? E aí chegamos nas atividades. Exercício número 1. Considerando a progressão geométrica 3, 15, 75, 375, 1875, 9375, determine a sua razão e expresse o termo geral dessa sequência em função do seu primeiro termo e de sua razão. Eu vou copiar alguns termos dessa progressão aqui do lado, da atividade, então, número 1. A PG começa com 3, 15, 75 e assim por diante. Eu já percebi aqui que a razão é 5. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 5, 75. A minha razão é 5. Ela pediu para descobrir a razão. Tá pronto. Então a razão, vamos colocar isso em cálculos. É 15 dividido por 3, que é 5. Que dá o mesmo resultado que 75 dividido por 15, que também é 5. Pronto. Agora vamos descobrir uma fórmula para o termo geral. A fórmula a gente já conhece. A n igual a 1 vezes a razão elevado a n menos 1. Quem é o primeiro termo? É 3. Quem é a razão? É 5. Elevado a n menos 1. Aí eu tenho a n é igual a 3 vezes 5 elevado a n dividido por 5. Eu posso pegar esse 5 que está dividindo 5 e jogar ele para cá dividindo 3, tá bom? Tanto faz. Aí a minha fórmula vai ficar n é igual a 3 quintos vezes 5 elevado a n. Essa é a minha fórmula final, tá?
Ou não podia deixar essa aqui anterior como fórmula final? Pode, nada impede, tá bom? Porque a multiplicação de fração ela acontece em linha reta. Então, de todo jeito, o número 5, que é denominador, vai ficar ali, vai continuar no denominador, por conta da multiplicação acontecer em linha reta de números fracionários. Tá certo? Tudo bem até aí? Bom, exercício 2. Escreva os 6 primeiros termos da progressão geométrica, em que o primeiro termo é 2 e a razão é 6. Ele quer os 6 primeiros termos, né? O primeiro termo é 2 e a razão é 6. Quando é PA, a gente trabalha com números relativamente pequenos. Mas nessa a gente trabalha com números pequenos no começo, mas no instantinho o valor desses números cresce muito, tá? Então, exercício 2, primeiro termo é o número 2 e a razão é 6. 2 vezes 6, 12. 12 vezes 6, 72. 72 vezes 6, 6 vezes 2, 12, vai 1. 6 vezes 7, 42, 43. Olha só como é que ela já explodiu o valor dela. Depois eu tenho 432 vezes 6. 6 vezes 2, 12, vai 1. 3 vezes 6, 18, 1, 19, vai 1. 4 vezes 6, 24 e 1, 25. Olha só. Vezes 6. 6 vezes 2, 12, vai 1. 6 vezes 9, 54 e 1, 55, vão 5. 5 vezes 6, 30, mais 5, 35. Vão 3. 12 vezes 6, 12, 3, 15. Ó, no sexto termo, ela já chegou em 15.552. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá pronto aí o exercício número 2, os 6 termos da progressão. Tá joia? Espero que vocês tenham entendido. Aproveitem aí para fazer os exercícios de vocês que estão aqui na lousa, tá? E até a próxima aula, se Deus quiser. Forte abraço, galera. Tudo de bom.